pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa aqui no Jornadas Literárias sobre teatro grego. E hoje vamos, com uma das obras mais conhecidas entre os grandes dramaturgos, a obra de Sófocles, na verdade duas peças relacionadas à figura de Édipo, Édipo Rei, a mais conhecida de todas, e depois Édipo Incolono. E aí eu começo até com uma certa, não nem é uma provocação, mania de inventar essa história de provocação, começa com uma provocação. Uhum. Não, mas uma impressão que a gente teve, nessa leitura é que existe uma proto-estrutura de conto de romance policial, Exato, exatamente. Da existência de um crime que começa uma média reza, as coisas estão ali, e aos poucos a gente vai vendo como que uma investigação se dando, até que se chega à terrível verdade. Então, isso realmente pode parecer até uma forçação de barra, mas quanto mais eu leio, e eu estava lendo um pouco de novo hoje de manhã para refrescar um pouco a memória, mais me parece isso mesmo. Eu sei que não é, nem tradicionalmente se coloca assim como o proto-romance policial, mas eu sei que ele me traz essa coisa, porque, vamos dizer assim, vamos pensar no leitor ideal, aquele leitor ideal de hoje em dia, que é o leitor que não tem spoiler, né? Se ele não tem nenhum, e claro, eu já tinha lido coisas sobre Édipo antes de ler a obra até, até uma leitura até mais ou menos recente para mim, embora eu soubesse todo o arcabouço ali dos mitos, porque o mito... Existem várias fontes, várias versões, pode ler um resumo, certo? Um resuminho, ou alguém que está falando sobre os mitos, alguém que tem um livro explicativo, como o Junito de Souza Brandão tem. Exato. E ele faz ali análises até de vários pontos de vista. Ele pega um pouco da psicanálise freudiana, um pouco da psicanálise junguiana, e coloca algumas interpretações dele, simbólica, certo, das religiões, de várias religiões, fazendo uma espécie de religião comparada também, um pouco ali, ele faz de tudo, samba do crioulo doido ali, mas muito legal, muito bom, muito sugestivo, né? Então eu sabia, certo, que o assassino era o próprio Édipo, certo? Agora, se a pessoa não sabe a forma como é desenvolvida a trama, é de mistério mesmo. E aí a gente vai pensar, quantos gregos que viram a peça pela primeira vez encenada numa Dionisíaca sabiam? Nós não temos a menor possibilidade de averiguar se todo mundo que estava ali conhecia o mito em si, se era uma coisa um tanto obscura para ela, certo? Mas vamos imaginar, alguém que não viu, não sabe nada sobre o Édipo, ele vai se chocar com a revelação, sim, claro. Porque aquilo é feito de que modo, né? Édipo se coloca em primeiro lugar, ele surge na peça como um personagem digno, assim, dignificado, um rei, certo? Que é colocado pelo povo e pelo sacerdote ali na posição de salvador da cidade, porque ele realmente já tinha sido salvador da cidade ao decifrar o enigma da esfinge, não é? Isso. Coisa que acontece antes da peça, coisa que é algo que está subentendido, né? Então ele é um salvador, ele é um rei interessado, assim, em resolver um novo dilema que surge, que é então uma nova peste subitamente se abate sobre a cidade de Tebas. Então aqui nós temos um outro cenário, que é Tebas, já não é Atenas, não é Argos, outros lugares, certo? Então Tebas, que é uma cidade que tem toda uma mitologia própria, e está muito ligada com Édipo, Laio, Ládaco e Cadmo, fundador, né? Que é o irmão de Europa, né? Que vai para a Europa, na verdade ele é o quê? Ele é um fenício, uma coisa assim, que vai em busca da sua irmã quando ela some, né? A gente sabe quem é o raptor aí, né? É aquele disseminador de heróis. Exato, tem que fazer isso de herói, né? O negócio todo Então, nós temos esse rei
parece muito interessado, ele não parece ser uma pessoa mesquinha ali no começo. Ele até fala, a única coisa que ele fala ali no começo da obra que talvez um pouco, que traia um pouco uma coisa um pouco mais egocêntrica, é quando ele diz assim, eu tenho que encontrar esse assassino, até porque ele pode estar planejando me matar também. Certo? Já que ele matou o rei antigo, certo? Ele está ali, como é que vocês não resolveram esse problema e não sei o que, na época que aconteceu, daí eles falam, não, é porque logo que isso aconteceu, veio a esfinge. Nós tivemos que lidar com esse problema, não deu para resolver a questão de quem tinha matado o nosso rei. Né? Então, o que acontece ali? Né? Então, eles têm ali em Tebas um rei que foi morto em maneiras desconhecidas, certo? Ele simplesmente saiu da cidade, ele estava indo para o templo de Delfos também, e morre no caminho, morre todo mundo da equipe dele ali, que foi com ele, e não se sabe, não é? E aí surge um forasteiro na cidade, bem na época que estava acontecendo o problema da esfinge, certo? Que a esfinge devorava, então, os primogênitos ali, certo? Só uma correção que eu acho que cabe aqui, Mário. Eu acho que da comitiva do Lai sobra um. Existe um... Certo, é que ali no Édipo eles acham que não sobrou nenhum. Perfeito. Agora a minha correção virou tu me recordando isso, tá certo. Exato. Na verdade, restou um, exatamente. Só que essa pessoa não se acusou. Perfeito. Por medo de... Ótimo, legal. Por quê? Porque o próprio assassino acaba virando o rei. É verdade. Ele se retira e vai... Ele vai virar um pastor. Um pastor, mais longe possível que puder da corte. E fica na dele. Evidente. Fica quieto, certo? Então nós temos... malandro. E aí, o que acontece? Então, temos essa cidade, certo? Que tem crimes no seu passado não resolvidos. E uma nova peste se abate. E dentro desse contexto mitológico, religioso, sempre que uma peste se abate, há uma causa, certo? A peste é como se fosse um sintoma, e é geralmente sintoma de um pecado, de um crime, né? Então, esse é o cenário inicial, e é ali que o Édipo se apresenta, então, como um resolvedor. Ele até é descrito como um resolvedor de enigmas, certo? O próprio Tiresias vai chamá-lo assim, certo? Na sequência. Inclusive, aí, quando tem essa disputa entre o Tiresias e o Édipo, nós temos ali, ainda assim, tem uma estrutura de história detetivesca na questão que é como um interrogatório ali também, né? E o Édipo parece ali como um policial, certo? Tentando extrair a verdade. Isso. Né? Essa coisa do resolvedor de enigmas também é interessante, porque tem uma coisa que aí a gente já vai entregar, né, um pouquinho, né, um detalhe, para você já ir lá em outra série que a gente fez sobre histórias de detetive também, que está muito boa, tá? Modéstia às favas, né? Mas que existe um certo ímpeto daquele que resolve os enigmas. A gente vai perceber que existe uma certa característica, né, daquela pessoa. O que é o enigma? É o fato de que existe um dado contraditório ou disruptivo na realidade, né, de uma comunidade, de uma cidade, de algo do tipo, e você tem aquele sujeito, pode ser um crime, pode ser uma maldade, pode ser uma corrupção, qualquer que seja, e tu tem aquele cara que é golpeado, né, por uma pulsão, né, por uma vontade de saber a verdade, custe o que custar, inclusive para ele, no caso, né? No caso do Édipo, isso não dá muito certo. Né? E aí, depende do ponto de vista, mas vamos dizer que não deu muito certo. Não, exato, tá, vamos chegar lá. Então é que eu tô tratando... Não deu mesmo, realmente, a coisa não se chama tragédia porque o pessoal termina a história passeando no parque, tomando picolé. Eu acredito que sim, no final há uma redenção do Édipo. Claro. Principalmente no Édipo em Colona. Mas nós temos que fazer a prevenção. O Édipo rei e o Édipo em Colona, eles não fazem parte de uma trilogia. Isso, boa. Tá, isso é importante, porque a Aristeia é uma trilogia completa, como nós falamos na última aula. E essas duas peças não. Foram peças que o Sófocles, ele mesmo, escreveu
mas para trilogias diferentes. Nós temos uma peça de uma determinada trilogia que era o Édipo Rei, e outra que ele escreveu sobre o mesmo personagem, Édipo, é o Édipo em Colono, e acho que até a Antígona faz parte de uma dessas, ou faz parte de uma terceira, né? É a Antígona, porque a Antígona é, inclusive, para quem não... A Antígona é uma das filhas de Édipo, né? Sim. E aí é que está. Exato. E aí tem isso. Eu digo que não acaba um pouco mal nesse sentido... Acaba muito mal mesmo. Mas nesse sentido, principalmente da pulsão que tu escreve daquele que quer descobrir a verdade. Isso. E eu acho que o Édipo, então, nesse quesito, ele é um herói, certo? Sim. Que quer descobrir a verdade. Tá? Ele até é isso. Só que ele não é um herói perfeito. Ele não é aquele herói de conto de fada, e não sei nem se os de conto de fada são extremamente perfeitos, não. Mas ele é um herói falho, certo? E profundamente falho, certo? E eu digo que ele vai ter uma redenção justamente porque eu acho que no fim prevalece a busca pela verdade. Tá? Mas nesse momento aí, no Édipo Rei, quando ele começa a pressionar o Tiresias, e aí o Tiresias finalmente revela, bom, então tá. Logo depois que o próprio Édipo acusa o Tiresias de ser o planejador do assassinato, então, tu tá querendo esconder? Então tu deve ser o cara que planejou a coisa toda, não foi o cara que matou porque tu é cego, ele diz. Até insulta. E aí, sem vergonha. E aí o Tiresias se, então, vai agredir disso aí, então? Vai agredir, então? Então tá, tu que é o cara. Exato. E aí ele não aceita. Mesmo cego eu te resolvia na garrafada, né? Mas eu tenho coisa pior pra fazer contigo. Então o Tiresias, ele joga na cara de Édipo, tu é o assassino, e aí? E aí e aquela busca pela verdade que parecia tão genuína no Édipo, aí meio que, né, dá uma titubeada, dá uma balanceada, assim, porque ele não aceita ali. Exato. E aí o que é isso, né? Sem dúvida alguma, e sempre vai haver, diante daquele que se coloca em busca de uma verdade que acaba se mostrando muito incômoda, o primeiro baque, né? Mas depois disso a gente tem um momento que ele começa a questionar, né, a própria esposa, e ela começa a perceber para que caminho as coisas vão. Sim. Ele começa a querer confirmar uma série de informações acerca da comitiva, né, do Laio, se eu não me engano. Sim. E a partir daí, então, e ela vai pedindo para ele parar de fazer perguntas. Né? E ele, não vou parar de fazer pergunta. Não quero saber isso e aquilo, quem tava como é que ficou. Exatamente. E quando, né? Então tem uma hora que, ao mesmo tempo que é claro, a vida dele é algo terrível, né? Se encontrar diante da... E parece assim, para nós, às vezes, olhando uma história da qual nós não estamos envolvidos como culpados, né? Às vezes parece muito, tá, tudo bem, mas você não sabia, você não é culpado disso aí. Agora vai você descobrir que você fez, né? Você matou, né? Quem você matou, que é o que Édipo descobre, que mata o pai, né? E casa-se com a mãe, né? Aí que tá. Olha só. O Édipo era um resolvedor de enigmas, certo? Alguém propunha um enigma para ele, como a própria Esfinge propõe o famoso enigma, certo? Quem é o animal que anda de 4 patas de manhã, 2 de meio-dia e 3 ao entardecer, certo? Ele resolve o enigma, dizendo que é o homem, certo? Tá? Ele engatinha, depois ele anda com as 2 pernas, depois na terceira idade ele anda com um apoio, né? Uma bengala, né? Uma bengala, exatamente. E ali ele resolve. E ele realmente é bom nisso, só que tem um problema. Ele tem um problema que eu acho que é um problema que é constitutivo do homem. Ele não consegue virar para si mesmo esse poder de desvendar o enigma e olhar para si mesmo e ver o próprio, né? Quem ele é. Certo? Perfeito. O Édipo não consegue olhar para si mesmo e ver quem ele é. Certo? O homem pode ser um grande resolvedor de enigmas exteriores, um grande detetive, um grande matemático, um grande qualquer coisa aí de estudioso.
Mas ele pode sempre ser uma pessoa falha, até pecadora, até grandemente pecadora e ser incapaz de olhar para si mesmo, certo? Então, eu acho que é ali que está, né, o X da questão, certo, do Édipo. Realmente é aquela coisa do conhece-te a ti mesmo, certo? Que o Édipo ele não consegue virar para si mesmo a sua capacidade de entendimento e passar por aquele véu dos próprios pecados, dos próprios erros, das próprias deficiências e etc. Ele é um deficiente, na verdade. Sim, fisicamente ele tem problema no pé porque ele foi pendurado, certo? Então ele veio... Até por isso ele anda com uma bengala, certo? E ele mata o pai com aquela bengala que ele tem que andar, porque ele é meio manco, meio coxo, assim, né? Então, o que me parece é isso. Mas, de alguma forma, como tu disseste, a vontade de saber, no final, prevalece. Ele, quando começam a aparecer as grandes provas de que ele é o assassino, ele acaba... Chega uma hora que ele, não, então agora eu quero ver até o fim. E ele vai até o fim e descobre que ele realmente é esse assassino, né? E ele se torna como que um Tiresias da vida, que aí ele fura os próprios olhos, então ele destrói o órgão da visão exterior, porque, certo, ele era tão capaz de resolver enigmas, mas não conseguiu resolver o enigma da própria vida dele. Não é? Perfeito. Então... há essa espécie de suicídio do intelecto ali com o Édipo, né, no final. Tem uma coisa que o Édipo recorda assim, que conhecendo as trajetórias de alguns heróis, até comentava, né? Não, porque, né, o herói não é um sujeito perfeito. Acho que o epítome do herói é justamente, uma das coisas que faz parte desse resumo do herói é o quê? É as suas imperfeições, né? De fato, ele acaba sendo um sujeito que a gente é feito... A gente olha para a vida humana através do herói, a princípio atraído pelas coisas extraordinárias que ele faz, né? Então, as coisas extraordinárias faziam um Teseu, faziam um Perseu, que fazia sobretudo Hércules, que é o herói acabado, né? Tanto é que é o herói que depois vai chegar a se tornar uma divindade, ele mesmo, né? E essa coisa toda. E por outro lado, né, para chegar ao local aonde se precisa, né, eu tenho que caminhar um caminho de penitência, né? Então, assim, não basta só as capacidades, eu tenho que acabar de alguma forma me purificando, né? E muitas vezes as pessoas, às vezes, podem chamar atenção, né, mas me purificando de coisas que eu sequer tinha consciência de que estava fazendo. E alguém pode dizer assim, não, mas que coisa injusta, né? Não, e não sei o que mais. Olha, se você se examinar de maneira clara, você vai perceber que tem uma série de hábitos, de inclinações que você adquiriu ao longo da sua vida sem nem se dar conta, que hoje atrapalham muito você. E se tu não fizer um tratamento de purificação para tirá-las da sua vida, independente de nunca ter optado por elas, né, ou pelo menos quando se optou por algumas atitudes, né, que causaram esses vícios, você não tinha consciência de que iam causar vícios, ou pelo menos não era a sua ideia. Se você não fizer esse caminho de purificação, você nunca chega lá, né? Essa aqui é a verdade, assim. E aí eu me pergunto o seguinte, dá para pensar que nós temos no Édipo em Colono, né? Porque o final de um ciclo que começa no final, nós temos o final de Édipo Rei, mas nesse final de Édipo Rei começa um ciclo que vai se encerrar em Édipo em Colono. Sim. Não, é aí que tá. Mesmo não sendo parte da mesma trilogia, eu acho que os dois se encaixam à perfeição. Eu fico impressionado com isso. Porque ele parece mesmo prosseguir imediatamente onde parou o Édipo Rei. Exato, essa sensação que eu tive também. Por mais que não fosse parte da mesma trilogia, assim, formalmente, literariamente, considerando na cabeça do Sófocles, que é um dos meus preferidos, não o preferido entre esses dramaturgos, a coisa tinha uma coesão muito perfeita. Então, as duas trilogias estavam perfeitamente ligadas uma com as outras, tanto que, lendo Édipo Rei, tu chegas ao Édipo em Colono e tu vê, não, isso aqui é uma continuação razoável daquela, inclusive nesse sentido que tu fala, porque aí começa a purificação do Édipo. Exato. Ele começa, então, a ter que, digamos assim, ter aquela purgação por uma resignação total, assim. Uhum. Certo? Ele aceita
que ele foi ferido, de alguma forma ele foi ferido pelos deuses. Então nós temos no Édipo em Colono, me parece, uma purificação por uma resignação total do Édipo à sua situação, que é uma situação que no final do Édipo Rei ele identifica como uma espécie de maldição. Certo? De novo nós vemos a maldição e realmente corre na família, desde Cadmo, uma maldição, assim como desde Tântalo, há uma maldição que vai chegar nos Atridas, Isso. certo? Que passa por Atreu e chega no Agamenon e no Menelau, certo? Então no Édipo também, e ele identifica isso, realmente. Eu não vejo nos Atridas essa identificação, né? Essa assunção da maldição e resignação perante ela, como eu vejo no Édipo. O Édipo vê isso e diz, os deuses me puniram, e ao invés de se revoltar, ele como que se resigna, certo? Ele fura os próprios olhos, também talvez uma espécie de punição, no sentido de que ele pune os olhos por não ter revelado a verdade, certo? Porque ele via Jocasta e achava que os olhos não revelam que ela era a mãe dele, certo? Pelo olhar ele não tinha como saber, não conhecia. E ao matar o pai, Laio também, ele viu aquele cara que não deixava ele passar no desfiladeiro ali, certo? E matou o cara, mas os olhos não revelam que é o pai, certo? Então, há ali também uma espécie de... Para que olhos, né? Então, para que serve os sentidos, né? Se eles só nos mostram a aparência, certo? Então, tem essa dicotomia grega, muito grega, entre aparência e realidade, que os filósofos muito vão tratar, né? Certo? O engano das aparências versus a essência que só a inteligência alcança, né? E é isso, né? Aquele negócio, um belo dia teu pai e tua mãe, de brincadeira ou não, resolvem chegar assim, mas vamos dizer de brincadeira, assim, tu sabia que tu é adotado? Né? Ou o irmão, né? Aquele irmão pentelho, chega e diz, tu sabia que tu é adotado, né? E aí tu vai, vou provar agora que não sou? Eu não sei, eu não tava lá, eu tava, mas não sabia, né? Então, tem isso, né? Esse negócio da nossa própria origem, existe sempre um caráter assim de dúvida, certo? Né? Ele pode ser adotado, ele pode ser a criança exposta, certo? Que alguém foi lá e juntou do lixo, né? Da enchente, que veio com a enchente, esse tipo de coisa. Então, isso é uma vulnerabilidade do homem, certo? Não ter o pleno conhecimento da sua origem, nem da origem material dele próprio, né? Quanto mais da origem do cosmos e tudo mais, né? Então, o que acontece? No Édipo em Colono eu vejo ali o Édipo, então, como alguém totalmente resignado, que já cego precisa ser guiado pela filha, né? Precisa ser guiado pela filha, então ele tem um abandono total, uma espécie de humildade, claro que ele ainda é meio ranzinza, ele ainda... ele é um cara que também agora ele enxerga que... Porque parece que ele abarca no primeiro momento lá em Édipo Rei, tudo é realmente, eu sou um filho aplicado, os deuses, isso e aquilo. E agora em Édipo Colono parece que já tá mais assim, mas eu não tinha como saber, mas eu não, né? Parece que chegou a uma síntese melhor, né? Ele não tá revoltado, mas ele enxerga assim, não, minha culpa é aqui, mas os deuses tinham esse desígnio. Exato. Porque eu não sei, mas minha culpa disso aqui, disso e daquilo, bom, calma lá, quem é que poderia chegar a saber esse tipo de coisa, né? Ele tem uma culpa, vamos lá, vamos analisando. Ele mata um cara... exato. Num desfiladeiro. Existe um ponto fundamental que é aquilo, né? Também, o que o cara precisava saber? Ele precisava saber que o cara era o pai dele? Não. Bastava a questão Bastava não matar o cara, né? A questão da lei moral, não matarás, né? Exato. Não precisa dos 10 mandamentos. A maioria dos seres humanos infere esse tipo de coisa, né? Sim. Mata. Mas sabe que não tá bem certo fazendo isso. Exatamente. Então ele tinha uma culpa. Os deuses como que quiseram aumentar a culpa daquilo a níveis estratosféricos, a níveis trágicos mesmo, né? Então ele tinha culpa.
E essa culpa me parece que ele assume. Isso. Depois, após a catástrofe, né? No Édipo em Colono, principalmente. Então, e ali existe ele se auto-exila, certo? Ou é o Creonte que exila ele? Agora me escapa. Eu tenho a impressão que ali ele mesmo... existe todo um processo na cidade... E aí ele parte, então, né? Isso, e depois eles querem que ele volte. Porque tá acontecendo certo? Tá acontecendo ali uma briga pelo poder, o Creonte, tem os filhos do Édipo também querendo poder, vai culminar na 7 contra Tebas. Exato. Certo? No episódio da mitologia que... Aí é o Ésquilo que narra, certo? 7 contra Tebas. Que é a guerra entre os filhos de Édipo, certo? Etéocles e Polinices entrou em guerra, então tem um fratricídio ali também, certo? E então Édipo sai, mas aí parece que querem que ele volte, ele não quer voltar, ele não tem pátria, ele está vagando, então a esmo pelo mundo. Conduzido pela Antígona. E aí quem traz para ele essas notícias é Ismene, né? Exato, exatamente. E ele chega então a Atena. Exato, que é o... É o point. Que é o point, que é o lugar... Tudo converge para Atena. De quem interessa, né? Quem tem nome nessa história vai para Atena em algum momento. E lá, então, ele encontra já Teseu, né? Como a gente tinha comentado de brincadeira no último episódio. Então, Teseu já é o rei ali, certo? E aparece como um personagem moralmente elevado, certo? Teseu é um cara que tá sempre ajudando os heróis, né? Tá sempre ajudando. Ele dá uma força pra galera mesmo, assim. Exato. E aí ele acolhe ali o Édipo, e aí vem os emissários do próprio Creonte querendo buscar a força o Édipo, né? Exato. E aí o Teseu, ele então intervém dizendo, não, ele tá comigo aqui, eu tomei conta do cara aqui, ele faz parte da minha pátria agora aqui, certo? Isso acontece naquele bosque. Exato, quer dizer agora, das Eumênides. Isso, o evento todo acontece ali, né, como que, certo? Uma prefiguração de um final um tanto mais positivo para a história, que não tá, certo? Não é aquele final trágico do Édipo Rei, vai ter um final melhor para ele, né? Então, o Édipo, essa coisa se resolve meio rapidamente, esse dilema do Édipo vai voltar ou não para Tebas, certo? Teseu garante que ele fique ali. E aí, então, ele tem como que uma revelação, né? Ali, que ele vai morrer, então, a morte dele vai chegar e tal, né? Mais ou menos isso que acontece ali. Pra mim, assim, tu tem... E é interessantíssimo, né? Porque, ao mesmo tempo... É um personagem... Eu fico muito interessado pela figura da Antígona, né? Dentro do Édipo em Colono, porque é uma personagem que ela vai mostrar uma piedade no sentido mais originário da palavra, assim, que também é um negócio curioso, né? Depois, na tragédia Antígona mesmo, a gente vai perceber essa não sei se a figura, essa palavra seria adequada, misericórdia, né? Mas ela tem uma altivez da bondade, que é algo que parece ser fruto de uma certa cepa, né? De alguém que esteve muito perto, né? Do que é o golpe dos deuses, né? O que é o golpe dos deuses? O que é, né, afrontar ou não a lei dos deuses, ou o que é que pode acontecer se a pessoa digredir daquilo que é a ordenação dos deuses. Ela aprendeu, parece que olhando o destino do pai, né, e ela olhou e disse assim, olha, quer saber de uma, cara, eu vou enterrar mesmo meu irmão, porque é o que os deuses mandam. O que quiserem fazer comigo, que façam, porque, olha, eu sei de ver com meus próprios olhos o que pode acontecer com as pessoas quando elas se atravessam nos desígnios dos deuses, né? Quando elas demonstram a famosa híbris, né? E
Mas isso ela já demonstra na piedade filial com o Édipo. Com o Édipo, exatamente. De ficar com ele. Exato. E se colocar como sacrificar a própria vida, assim, no sentido de que ela não vai, antes de enterrar o pai, antes de resolver o problema do pai, ela não vai querer viver a própria vida, exato, conquistar as próprias coisas, certo? Ela vai, não, eu tenho, o dever tá aqui, certo? Olha, tem que fazer outras coisas depois, quero me casar, sei lá o que, não. Ali, certo ou errado, ela demonstra e ela coloca acima, na escala hierárquica, assim, a piedade filial, certo? Tem que cuidar do meu pai, certo? Tem que cuidar daquilo que é a minha origem. Minha origem, exatamente. E, de alguma forma, também cuidou, né? Cuidou de mim quando eu era vulnerável, certo? Então, ela faz isso. E ela aparece, então, como uma personagem sempre positiva, sempre, certo? Virtuosa. E, assim, muito interessante isso que tu disse, Sérgio. Parece que é porque ela viu, certo? Muitas vezes o cara, né, na vida faz 500 mil burradas, assim, e não... Parece que não acontece grandes consequências ruins, até que acontece. Até que acontece, exatamente. E aí, quando acontece, aí o cara... era por isso que não era pra fazer. Tarde demais, né? Tarde demais, exatamente. E aí... E ela não precisou, ela viu muito próximo dela ali, certo? O que acontece enquanto digrede ali das leis divinas, certo? E aí depois ela, por causa de uma lei divina, de que tu tem que enterrar os mortos, ela bate de frente com a lei da cidade. Exato. Né? Que é a lei positiva, vamos dizer assim. Então tem uma lei natural e a lei positiva, e ela fica do lado da lei natural, né? E se batendo de frente com aquilo que é mais poderoso na Terra, que é o poder constituído, não sei o que, né? O governo, o rei, o exército, e lá, né? Mas antes disso, certo? O Édipo, então, vai caminhando para o seu túmulo, certo? Aceita ali uma morte, e aí ele vai guiado para um lugar, né? Ele diz que ele está tendo uma espécie de premonição ali, certo? Ele vai para um lugar ali perto, no bosque mesmo, dá a entender que é naquele bosque, né? Ali dentro, e ele acha uma espécie de caverna, alguma coisa assim, o chão se abre. Isso. Né? E aí chega um ponto em que a própria Antígona, né? Essa parte ela tem para mim um sabor muito de ritos de mistério. Assim, sim, exatamente. né? Chega uma parte que a Antígona ali, ela tem que parar, né? Ela não segue mais o Édipo começa a caminhar sozinho e vai para um lugar escondido onde ele é como que a terra mesmo se abre para ser o seu túmulo, certo? E ele vai e desce por conta própria, assim, de alguma forma parecido com alguém que na religião cristã, judaica, é assumido assunto, né? Assunto aos céus. Né? Isso. Claro, ali é o contrário, a direção é contrária, porque na religião grega o único lugar para se ir era pro Hades, a não ser que tu tenha uma apoteose. Exatamente. Que só o Héracles exatamente. teve, né? Que é outro que tu mencionaste como o herói, mas que cometeu grandes crimes na vida. Né? A maioria das aventuras que a gente conhece do Héracles, pessoal, são ele pagando penitências por crimes que ele cometeu. Ele mata os filhos, mata a mulher, né, a primeira mulher dele, num frenesi. Isso, ele é tomado. De alguma forma não é totalmente culpa dele, mas ele tem algo de divino ali, intervindo, uma intervenção dos deuses, mas, enfim, né? E aí, certo, tem essa coisa, o Édipo vai ter um túmulo ali, então, no bosque, e é um túmulo escondido em que ninguém poderia encontrar, né? A história termina mais ou menos por isso aí, ninguém pode encontrar onde está o túmulo de Édipo, né? E ele tem o que eu considero uma espécie, não um final trágico. Não, de forma alguma. Né? Aquilo é uma tragédia, né? É considerada tecnicamente uma tragédia, mas é um final trágico. Né? A morte de Édipo, ele vai pro Hades,
mas parece que vai como alguém que não vai ser uma mera sombra no Hades. Então ele vai habitar aquele lugar, aquele Campos Elíseos, onde os heróis, né, aqueles que tiveram uma vida de virtude, habitariam. Né? Essa é a minha impressão no final dessa. Não, eu também tenho essa impressão, sem dúvida nenhuma. Então o final até é positivo, até No mínimo esperançoso. esperançoso, exatamente. Né? Então, e tem algo de mistérios ali, assim, Não, realmente com certeza, de religião, assim. Então, enfim. Bom, acredito que com isso a gente dá conta, né, de pelo menos um panorama geral. Acaba sendo um pouco um encontro, uma conversa sobre esse personagem específico, né, essa figura do Édipo. Espero que tenham ajudado e instigado vocês a lerem essas peças também aí, né, especialmente essa peça aqui, dessa nossa conversa, assim por diante, tá? E aquelas também que nós não falamos de maneira mais extensa, né, aqui no encontro, mas que tem relação, né, com o personagem Édipo e mesmo, né, a leitura de Sófocles em si, né, que qualquer uma das peças que você lê, né, do Grande Dramaturgo vai ser uma excelente pedida. Eu fico por aqui, até a próxima.